Formações complexas da vegetação brasileira agora, hein? São 3 formações. A primeira que a gente fala é a Caatinga. Você está vendo aqui a localização, que coincide mais ou menos com a região de clima semiárido, né? A Caatinga é a nossa primeira formação complexa, que tem uma ligação fortíssima com o clima, né? Praticamente todas as características dessa formação vegetal têm a ver com o seu clima quente, seco, o decorrer do ano todo, com algumas chuvas irregulares. Então, é a terceira formação vegetal que eu peço para você, aluno, estudar com um pouquinho mais de carinho, porque tem uma ligação muito forte com o clima. O pessoal sempre gosta de vincular clima à vegetação na hora de fazer questões de vestibular. Caatinga, que em alguns momentos você ouve falar como caatingas, porque existe uma diferença muito grande, né, dentro da região. Tem gente que chama de mata cinza, tem gente que chama de mata branca. Do indígena vem mata branca, mas eu já ouvi alguém falar que é mata cinza. Tanto faz. O importante é que dá a impressão de que geralmente não está esverdeada, porque é muito seco, e aí quando chove fica verde. Aí fica verdejante. Mas você sabe que chove pouco nessa região, então a tendência é que essa mata fique menos verde, fique mais cinza ou mais esbranquiçada. E o IBGE chama de savana estépica. Um termo estranho, né? Uma savana de lugar muito seco, né? Já que tépido tem a ver com seco. Várias características da caatinga nos chamam a atenção. Primeiro, formação decídua, ou seja, perde folhas. Numa época do ano se perdem as folhas. Normal é o que vai acontecer num clima tão seco, né? A planta não vai ficar cheia de folhas para ficar perdendo umidade por transpiração. Presença das chamadas xerófilas, que são plantas adaptadas a ambiente seco. Plantas adaptadas a ambiente seco que tradicionalmente são espinhosas e tentam guardar dentro de si o máximo possível de água. Aí nós temos várias plantas na caatinga. Cacto, né, o que é o que mais chama atenção, são as cactáceas, são as bromélias também que aparecem ali. Herbáceas, formação rasteira, e plantas espinhosas, tradicionalmente arbustos. Claro que existem árvores também, mas os arbustos chamam mais a atenção. Então é uma formação complexa, não dá para você dizer que é uma formação arbustiva ou florestal. Na verdade é uma mistura de um monte de coisas, né? A caatinga, ela tem uma imagem clássica, né, feita pelo Percival, e essa imagem te mostra claramente um ambiente que lembra secura, que lembra espinho, que lembra a tentativa da planta de se manter viva durante o período seco. Você está vendo um cacto lá no fundo, inclusive. A caatinga, que é um ambiente difícil, um ambiente onde a pecuária se fez, né? A pecuária que consegue pelo menos se deslocar em busca de água, a agricultura já é um pouco dificultada nessa região, e é um ambiente onde você tem alguns vaqueiros, vamos dizer assim, né? Aliás, no Brasil aparece vaqueiro em todo lugar quase, né? Mas aqui está o vaqueiro tradicional do Nordeste brasileiro com roupa de cima a baixo revestida por couro. E por que couro? Primeiro porque as plantas são espinhosas e machucam, então o couro protege. Segundo porque a pecuária bovina é tradição, então o couro vem dessa pecuária bovina. Mas é uma região muito difícil e você já deve ter ouvido falar do retirante. Aqui a gente está vendo aí o chamado pau de arara, né? Aquela forma de locomoção que não é a ideal para as pessoas se retirarem, é uma pobreza, né? Uma tradição aí desse Nordeste do século XX, né? O século XXI já teve uma certa evolução, mas ainda existe essa imagem muito clara do retirante, ok? Vamos lá para outra formação complexa brasileira, essa daqui é famosíssima, né? Talvez seja a formação mais importante aí para o seu vestibular. É a quarta formação que eu peço para você guardar, porque tem uma ligação muito forte com o clima. O clima tropical típico. Muito seco no inverno, muito chuvoso no verão. Uma formação que tem uma relação muito forte com essa secura do inverno, né? E muita chuva no verão. Cerrado, que você já deve ter ouvido o termo savana, né? O mundo geralmente chama de savana, a gente chama de cerrado. Cerrado é um termo que significa fechado. Então é uma savana mais densa,
uma savana que dificulta um pouco a movimentação no seu interior. Alguns usam o termo floresta estacional. É um pouco exagerado chamar isso de floresta, mas se você ouvir esse termo estacional, tem a ver com estação, né? Tem uma certa variação no decorrer das estações do ano, porque tem uma parte muito seca e uma parte muito chuvosa. Várias características nos chamam a atenção do cerrado. Eu sempre chamo a atenção principalmente para essa primeira característica. Cerrado é uma junção de duas coisas. Dois níveis de vegetação, o nível baixo e o nível alto. O nível alto é formado por árvores e arbustos, é o estrato arbustivo arbóreo. É esse que mais chama atenção, geralmente o pessoal gosta de falar muito sobre ele. Mas existe um estrato mais baixo, que é o estrato rasteiro, que são as gramíneas e herbáceas. Então cerrado é a junção dos dois. Tem gente que acha que cerrado é só arbusto, né? Mas na verdade cerrado é complexo. E tem o nível mais alto e o nível mais baixo de plantas. Ok? É uma formação que a gente chama de tropófila. Tropófila tem a ver com estações muito diferentes, né? Momentos muito diferentes no ano. Um momento muito seco no inverno, um momento muito chuvoso no verão. Então é uma formação vegetal que tem que se adaptar a essa mudança muito brusca no decorrer do ano. É uma formação de raízes muito profundas, por dois motivos. Primeiro porque os cerrados aparecem tradicionalmente em regiões de latossolos, que são solos profundos, então a raiz tem espaço para se aprofundar. E segundo, porque tem a estação seca, então é interessante para a planta buscar água nas áreas mais profundas no período seco. Alguns dizem que é a floresta de cabeça para baixo, porque às vezes o arbusto, a parte visível dele, é menor do que a raiz é maior. Então parece que foi uma árvore enterrada no chão, né? A parte maior dela está lá debaixo da terra. Então alguns chamam de floresta de ponta cabeça, floresta de cabeça para baixo. São galhos retorcidos que mais nos chamam a atenção nas árvores e nos arbustos do cerrado. É um xeromorfismo, é isso? Esse é o aspecto que mais chama a atenção do cerrado brasileiro, né? Os galhos retorcidos. Eu sempre digo para você tomar cuidado para não confundir cerrado com caatinga. Caatinga é espinho, cerrado é retorcido. Caatinga é seco quase o ano inteiro. Cerrado é uma época do ano específica que é seca. Né? Professor, por que existe esse xeromorfismo? Por que as plantas são retorcidas? Existem três explicações para isso. Alguns dizem que é o clima. Clima muito seco no inverno, então isso faz com que tenha um aspecto meio desértico, vamos dizer assim. Essa é uma visão que ultimamente não pega muito bem. Existem outras versões que talvez expliquem melhor esse xeromorfismo. Segunda explicação, queimadas. E são queimadas naturais, porque essa formação fica muito seca no inverno e pega fogo naturalmente. Presta atenção, você que acompanhou no ano passado as queimadas na região amazônica, e muitas críticas do mundo inteiro sobre o Brasil, né? E naquela região não é comum as coisas pegarem fogo, porque lá é úmido. Agora no cerrado é comum, no cerrado é normal porque o inverno é muito seco. Então a queimada natural destrói parte dos galhos e quando esse galho se reconstitui, ele se reconstitui torto, vamos dizer assim, machucado. Por isso a planta vai adquirindo um aspecto retorcido. Mas ultimamente essa não é a visão predominante sobre o porquê o cerrado é torto, porque ele é retorcido. A visão predominante tem a ver com solo. Solos ácidos, solos de pouca fertilidade fazem com que a planta não tenha um desenvolvimento que se espera. O cerrado não consegue ter o desenvolvimento para virar floresta porque o solo não permite. E aí a planta nasce, entre aspas, tortuosa. Ok? Aqui está o cerrado brasileiro. Peço para que você olhe bem esse mapa. Para com essa mania de confundir cerrado com centro-oeste. Repare que tem cerrado em todas as regiões brasileiras, menos na sul. Inclusive metade de Minas Gerais é cerrado. Uma parte do Nordeste brasileiro é cerrado. Tem cerrado na região norte do Brasil. E tem cerrado até no estado de São Paulo. No norte do estado de São Paulo existe um pouco de cerrado. Então, se alguém te perguntar onde tem cerrado no Brasil, fale Brasil Central.
Não fale mais centro-oeste, tá? Agora você vai ver a imagem talvez mais clássica que Percival já desenhou até hoje. Cerrado. O título é Campo Cerrado, que é uma das subdivisões que existem nessa formação vegetal, mas pode admitir que isso aqui é o Cerrado brasileiro. Então eu peço para que você olhe, tem um arbusto mais ou menos aí no centro, um pouco deslocado para a esquerda, e ele é retorcido. As folhas muitas vezes são revestidas por cera, exatamente para evitar uma perda de água durante a estação mais seca, né? Uma planta com aspecto mais rústico. E embaixo você vê as gramíneas herbáceas. Então aqui dá para ver os dois estratos, né? Uma árvore, um arbusto aqui em cima no meio, né? E embaixo, forrando praticamente todo o solo, as gramíneas herbáceas. Observe essa imagem de caçadores de onça no Cerrado brasileiro. E eu chamo a atenção principalmente pelo fato da árvore ter galhos bastante retorcidos, né? E aí você vê uma imagem que, convenhamos, né? Nem no século XX deveria existir. E aqui você vê galhos retorcidos no entorno, claro, né? E muito boi. O Brasil é o país do boi, né? Não pode aparecer um espaço um pouco aberto, mesmo que ele se chame fechado, cerrado, né? Que o brasileiro vai lá e joga boi, pecuária bovina, né? Quase todos os ambientes do Brasil a pecuária bovina se desenvolveu. Só não conseguiu se desenvolver em ambiente de mata muito fechada, que é o caso da floresta amazônica. Mas o brasileiro, do jeito que ele vai desmatar aquilo ali para colocar boi no meio, né? Então, senhores, essa é uma formação complexa, tradicionalíssima em vestibulares, é aquela que você mais vai estudar, é a que mais aparece em prova de vestibular, que é o cerrado. Tá? Agora, para fechar, a última formação complexa, talvez a mais complexa de todas, o Pantanal Mato-Grossense. Pantanal Mato-Grossense, planície do Rio Paraguai. Uma planície, que é a planície mais perfeita do Brasil, onde passa o Rio Paraguai e alaga em alguns momentos. Alguns, inclusive, dizem que o termo Pantanal não é correto, porque aquilo não é um pântano. Na verdade, é um lugar que alaga numa época do ano, e na outra fica seco. E nesse ambiente que a gente tradicionalmente chama de Pantanal, então não tem mais como mudar essa terminologia, a gente vai ter o quê? Diversas espécies. Por isso que eu digo, parece que é a formação mais complexa desse país. O Pantanal é como se fosse uma mistura das grandes formações brasileiras, né? Todos os seus vizinhos contribuem com um pouco de espécie dentro do Pantanal. Tem um pouco de floresta amazônica ali, tem um pouco de Mata Atlântica, tem muito de cerrado, tem um pouquinho de caatinga. Se um dia te perguntarem por que tem caatinga no Pantanal se as duas formações são tão distantes, o que você vai dizer? Você vai dizer que em momentos mais frios e mais secos da história da Terra, a caatinga se expande, ela ocupa áreas que ela não ocupa tradicionalmente, ela vai para o centro do Brasil. E quando o clima, entre aspas, volta para o normal, ela volta para a região dela, que é o sertão nordestino. Só que ela deixa espécies no meio do caminho. Sim, existem alguns ambientes no Pantanal com alguns cactos, que são os resquícios desse passado, dos paleoclimas. Tá? E também tem campos no Pantanal. Senhor, dessas formações, qual é a que mais aparece? Campos. Então, eu diria que Pantanal é o quê? Uma planície cheia de campos e com espécies de outras formações no meio. Aqui está o Pantanal Mato Grossense, é uma região tradicionalíssima, né? Vestibular gosta muito de perguntar do Pantanal, nem tanto pela vegetação, mas pelo uso econômico, mais pelo fato de ser uma planície quase que perfeita. Tá? Aqui você vê uma imagem do Percival, uma imagem clássica. Repare que o lugar parece que é plano de fato. Dá para ver que o lugar é plano, né? Você vê alguns arbustos ali no fundo, você vê criação de gado e principalmente gramíneas. Então é o lugar perfeito para se criar boi, né? Plano, cheio de grama. Professor, mas alaga. E quando enche, o que faz? Tira essa boiada, leva para outro lugar. Inclusive é um movimento comum, a gente chama de transumância,
em que você retira essa pecuária e leva para lugares mais altos do entorno. O boi sabe andar, então tem que levar ele, né? Essa imagem aqui do Percival, ela representa aí essa travessia, né, de áreas que vão se alagando no decorrer do ano. E essa boiada acaba sendo levada lá para a região vizinha, que é a região do Planalto Central. E depois retorna, né, quando o nível de água baixa. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessas aulas 15 e 16. A gente não vai resolver exercícios ainda. A gente ainda não vai fazer o nosso resuminho, né, aquele resumo final tradicional das aulas, porque a gente precisa de dar uma olhadinha na aula 17 ainda, né? Aí depois da aula 17 a gente faz todos os exercícios e toda a revisãozinha desse assunto. Valeu, até a outra semana. Um abraço.